Com a licença do deputado gaúcho Mendes Ribeiro Filho, do PMDB, volta à Câmara dos Deputados outro gaúcho, o deputado Eliseu Padilha. Considerado pela presidente Dilma como um importante interlocutor dentro do PMDB, Eliseu Padilha vai ter alguns importantes desafios no Congresso nesse segundo semestre. Deputado Eliseu Padilha está conosco aqui no TV Com 20 horas. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite a Rosane. Boa noite, deputado. Temos a honra de ter ela presente em todos os lugares, inclusive aqui. Bom, deputado e Rosane, antes de a gente começar a falar dos assuntos lá de Brasília, o senhor estava acompanhando aqui, eu estava observando, o senhor observando aqui toda a nossa conversa sobre a CPI de Porto Alegre. O senhor vai ter que conversar com o seu colega de partido, Sebastião Melo, e perguntar qual foi a intenção de instaurar essa CPI lá na Câmara, deputado. Bem, veja, eu cuidei durante vários anos da questão CPI na Câmara dos Deputados. E a minha regra, e com a aquiescência do presidente, aliás, o presidente disse que queria determinada posição e eu tinha que construir o caminho com relação a CPIs. Primeira regra, CPI só existe contra o governo, nunca é a favor do governo. CPI é sempre contra o governo. Ah, mas o fato, não interessa. Se vai ter alguma consequência, vai ser contra o executivo. Essa é a primeira regra. Segundo, CPI, quando já tem o Ministério Público com posições firmadas, a CPI se faz para mandar as conclusões para o Ministério Público ver se cabe ou não algum procedimento. Não vai fazer CPI para mandar para o Ministério Público, que já fez. Portanto, eu não consigo entender. Acho que tem algo que eu não consegui ler, talvez eu tenha que... Não, mas a gente está sem entender também. Vamos para os assuntos de Brasília, que o nosso tempo está curto. Eu acho que o deputado Eliseu Padilha vai ligar para o Sebastião Melo depois do programa para buscar entender. Rosane? Vamos passar para Brasília já, Rosane. Não, vamos para Brasília, que tem vários assuntos pendentes. Eu quero começar com o senhor por um que coloca em oposição o governador Tarso Genro e o PMDB, que diz respeito ao projeto que muda o indexador da dívida, e hoje o governador reafirmou que ele não foi votado ainda por culpa do PMDB, no caso mais especificamente do deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB. O senhor agora, que está nessa posição de braço direito de Michel Temer dentro da Câmara, que é um deputado com microfone e não um deputado sem microfone como o senhor era até a semana passada, de que forma o senhor vai trabalhar? O senhor acredita que esse projeto passa? O que mesmo está trancando esse projeto que muda o indexador da dívida e que é fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul, lá no caso em 2027, quando esse contrato termina? Veja, eu sou gaúcho e tenho, Rosane e Léo, vocês têm me ouvido e visto eu dizer que o Rio Grande do Sul é absolutamente ingovernável, do ponto de vista fiscal, se nós não fizermos um grande pacto aqui no Estado. Agora, se esta negociação melhora a condição dos estados de um modo geral, especialmente o nosso, evidentemente que nós vamos trabalhar para que aconteça a negociação. Agora, eu penso que o governador, com todo o respeito que ele merece pela sua condição de governador, ele talvez não tenha lembrado, ele é um homem muito inteligente e saberia disso, que hoje quem comanda a base do governo no Congresso Nacional não é o PMDB, é o PT, partido dele. Portanto, se fosse para votar, se efetivamente houvesse interesse da base em votar, teria votado, inclusive, contra a posição de alguém do PMDB. O Eduardo Cunha não está atrapalhando? Veja, eu não sei, quem discute, eu não sei se atrapalha ou ajuda. Quando se vai discutir alguma coisa, pode haver uma razão para criar obstáculo ou então para aperfeiçoar. Eu não conheço o detalhe, mas vou me inteirar dele também. Mas quero reiterar, se fosse algo que tivesse o interesse da base, efetivamente, claro que teria sido votado. E quem comanda a base é o partido do governador. Deputado, eu trabalhei 2 anos em Brasília e fui testemunha ocular da dificuldade que tem de articulação das ministras Gleice Hoffmann e Deli Salvati lá no Congresso Nacional. E a gente sabe que a presidente Dilma conta muito com o senhor e o vice-presidente Michel Temer também. O senhor vai tentar fazer esse papel que as ministras não conseguem fazer também? Bem, veja, primeiro eu acho que as ministras são competentes. Eu acho que a avaliação é minha, que fique claro. As ministras atuam numa determinada faixa de autonomia. E qual é a faixa de autonomia das ministras, eu exatamente não sei. Agora, com relação a mim especialmente, eu sou PMDB,
fundador do PMDB, amigo pessoal do presidente do PMDB, hoje vice-presidente da República. Tenho procurado estar junto com ele, despachei durante meses agora no gabinete dele, junto com políticos de Brasília e dos estados, para nós termos um retrato efetivamente do que quer o PMDB. Ponto. Então nós vamos ter que, para poder, e esta é a mensagem que eu já passei ao presidente Michel, e tenho a impressão que já chegou na presidente Dilma, a primeira coisa que nós temos que fazer nós temos que fazer com que o PMDB e o PT se entendam. Daí porque eu estranho um pouco a manifestação do governador. Por quê? Porque se nós não tivermos entendimento entre o PMDB e o PT, a possibilidade da base do governo ter alguma coincidência de posição é quase próxima a zero. Por quê? Porque hoje o PMDB, com o comando da Câmara dos Deputados, com o comando do Senado e com o comando do Congresso Nacional, da pauta do Congresso Nacional, da pauta do Senado, da pauta da Câmara, se não houver acerto entre PMDB e PT, por óbvio não vai ter unidade na base. Isso é elementar. Então nós temos que primeiro construir este ajuste de conduta entre os dois principais partidos da coligação, porque um é vice-presidente e outro tem a presidente da República. Rosane, nosso tempo voou. Uma última perguntinha rápida e uma respostinha rápida ao deputado. 2014, deputado, o PMDB estará com a presidente Dilma Rousseff na campanha da reeleição? Veja, o PMDB é governo hoje, tem o vice-presidente da República e vários ministérios. Eu ouvi todos os parlamentares de Brasília, com exceção de alguns senadores, e posso dizer que mais de 80% do PMDB quer estar com a candidatura de Michel e Dilma na próxima eleição. Agora, esta conjugação que eu falei entre PT e PMDB pode determinar algum tipo de consequência para baixar esses 80% no momento que a gente vai precisar. A minha esperança é que, e Rosane, telespectador, vocês me viram aqui durante muitos anos eu não ser adepto a esta ideia. Pois bem, meu partido está vinculado a ela. Eu sou fundador do partido. Deixa o partido ou também vou defender a ideia. Agora eu defendo a ideia, sim, de nós mantermos a coligação. Rosane, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, deputado Eliseu Padilha. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. TV Com 20 Horas fica por aqui. Fiquei com tudo mais a Sara Bodofsky. Boa noite. Tchau. Até amanhã.